Isso mesmo, pastora. Coloque a mão no seu coração. Uma mão no seu filho, a mente na sua casa e a outra mão no seu coração. Põe sua Bíblia na cadeira, pode pôr, que a gente vai recitar o que está aqui, ó. Amém? Amém. Então vamos lá, juntos, hein? 1, 2, 3. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caia 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Com as mãos deles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto Ele me ama, e eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, Ele te responder-lhes, estarei sempre com Ele, nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim diz o Eterno. Aleluia! Você está de medo do quê, filho? Hein? Não senta não, não senta não. Agora você vai virar e vai estender a sua mão para onde você mora. Lá para a direção aonde você mora. Você vai aprender a ser profético, querido. Amém? Você vai agora estender as suas mãos e você vai profetizar sobre a tua casa. E você vai repetir essa oração comigo. Diga assim, ó: a minha casa, está sob a proteção, do Altíssimo. Praga alguma chegará à minha casa, pois eu confio e descanso no Senhor. Os meus filhos, a minha descendência será abençoada. E o Senhor os proteja e os guarde. Em nome de Jesus. Amém.
Segunda-feira nós damos continuidade com as reuniões com os líderes, tá bom? Foi uma bênção na segunda-feira passada, vocês estão de parabéns, ninguém faltou. Mas assim, Deus ainda tem muita coisa a nos ensinar, amém? Então eu espero que amanhã também você tenha consciência de que é mais um pouquinho daquilo, mais uma porção daquilo que o Senhor tem para nós como líderes, amém? Quarta-feira nós temos culto de oração e nós estamos trabalhando nesse tempo uma série de cura da alma. Então, gente, isso não é uma coisa que é só para nós, tá? Isso é para todos aqueles que necessitam. E nós temos que entender que nós somos os instrumentos que Deus vai usar para alcançar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão doentes, tá certo? Então, na quarta-feira, você chama seu vizinho, você chama seu irmão, seu cunhado, seu tio, mas faça parte desse tempo. Durante muito tempo, a igreja trabalhou só a questão espiritual, né? E nós nos esquecemos que nós somos corpo, alma e espírito. De novo, nós somos corpo, alma e espírito. Então, não adianta você trabalhar o espiritual se a sua alma não se render ao espírito. Não adianta você se render, a sua alma se render ao seu espírito e você não zelar do seu corpo, que Paulo diz que é o templo do Espírito Santo. Aonde Deus habita? Deus habita em nós. Amém? Amém. Então nós precisamos também zelar do nosso corpo. Nós temos falado muito sobre isso, né? Sobre o cuidado com o nosso corpo, de se alimentar bem, de praticar exercício físico. Não tem como Deus usar um corpo doente, uma pessoa que está enferma, né, que está toda inflamada, que está toda doente. Porque quando a gente está doente, a gente não tem disposição, certo? Então a gente precisa cuidar do nosso corpo, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Quando a gente olha para o Salmo 91, Deus está falando de todo esse cuidado e esse zelo pelas nossas vidas espiritualmente. Aí você fica morrendo de medo do diabo, você fica morrendo de medo de demônio, porque disso você está livre. Jesus venceu o diabo na cruz. Amém. Amém. Então a gente não tem que ter medo de demônio. A gente não tem que ter medo do diabo. O diabo, Jesus já pisou na cabeça dele. Amém. Ele já está vencido. Ele te oprime porque ele quer te levar para o mesmo buraco que ele vai. Entendeu? Mas ele não tem poder de tocar a sua vida. Ele só toca você se você abandonar o Senhor. Porque isso é científico. Se a gente pegar e olhar a ciência diz que não pode habitar, me ajuda, 2 corpos no mesmo espaço. Ou então você tem a presença do Espírito, ou você está endemoniado. As duas coisas não dá. Entende? Então, se você tem o Espírito Santo dentro de você, ele não pode tomar posse do seu corpo. Ele pode mandar setas para te oprimir na sua mente, no seu corpo, tá? Ele pode criar armadilhas para você cair. Entende? Tá entendendo o que eu tô falando? Mas possuir o seu corpo ele não pode. Ele não tem poder para isso. Nós estamos blindados. O sangue de Jesus é sobre nós como um escudo. Amém. Olha o texto que nós lemos: vocês pisarão serpentes e leões. Né? E aí a gente fica com medo do diabo. Você não tem que ter medo do diabo, você tem que ter medo de você. É verdade. É de você que você tem que ter medo. É da sua alma que você tem que ter medo. E nessa série a gente vai entender o que é alma. Vamos tentar memorizar isso. O que é alma? A nossa alma é mente, vontade e emoção. Alma é mente, vontade e emoção. É aquilo que você pensa, é aquilo que você sente e é aquilo que você tem vontade. Você tem vontade, você expressa no corpo. Entendeu? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, aos domingos, eu não sei por quanto tempo, enquanto o Senhor nos conduzir dessa forma, nós andaremos assim. Aos domingos e às quartas-feiras, nós vamos construindo essa questão da cura da alma. Porque a sua alma não está ferida porque alguém te machucou ontem. A sua alma não está ferida porque você foi rejeitado. A sua alma vem sendo ferida desde o dia que você nasceu. Entende isso? Então, nesse tempo, o Senhor vai construir
para que a gente possa ser edificado e a gente possa ser curado na nossa alma. Amém? Só pessoas curadas podem curar. Só pessoas restauradas podem restaurar. Aleluia. Amém? Então, convide pessoas, não falte às quartas-feiras e nem aos domingos, para que você possa ser tocado na sua alma e ser curado pelo Senhor. Amém? Amém. O que mais? E sexta-feira nós continuamos aí com o nosso discipulado, vamos começar um novo estudo que a gente vai falar sobre a armadura de Deus, tá certo? Para a gente aprender a se defender dessas setas e dessas armadilhas que o diabo lança sobre a nossa vida. Amém? Então eu convido todos vocês, principalmente aqueles que estão começando agora na fé, tá? Não é só para eles, mas principalmente para esses que estão iniciando a caminhada da fé. Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, isso não é indireta, isso aqui é um conselho de mãe. Você vir aos cultos de domingo é bênção, nós ficamos muito felizes, mas só os domingos é difícil. Para você ter uma fé inabalável, para você ser resistente no dia mau, você precisa estar recebendo o tempo todo. E eu sei que você tem o seu tempo de meditação na sua casa. Eu sei que você ora e que você lê a Bíblia na sua casa. Mas é necessário a gente se alimentar do seu. Você não come uma vez só no dia. Você não come uma vez por semana. A gente está falando do corpo, lembra? Os ataques e as ciladas do diabo são constantes o tempo todo. Então precisa haver uma predisposição no nosso coração da gente ser edificado. Quem sabe aqui o que é ser edificado? É ser construído por Deus. Amém? Amém. E deixa eu falar uma coisa para você. Deus não é Deus de coisa velha. A pastora Laís falou isso no início. Deus é um Deus de coisas novas. Amém. Amém? O maná era diário, não é? Lembra do deserto, seu Theo? O maná era diário, todo dia. O maná que caiu antes, se você fosse comer hoje, estava podre. Não era assim? Então o pão é diário. Nós precisamos ser alimentados todos os dias pela palavra de Deus. Amém? Amém. E dia 3 de junho estamos nós indo para a reunião de serviço. Já lotou a van, já fechou um carro. Mas assim, ó, se alguém quiser ir, se algum irmão quiser ir, agora a pastora Laís está de carro também. Amém? Vamos dar uma glória a Deus. Aí pode ir, né, pastora? De carro também, né? Então, Eu ainda não sei andar. vamos profetizar. Nós dá um jeito. Quem quiser ir, né, e não deu o nome ainda e se interessa em estar com a gente, o que é reunião de serviço? Nós passamos o dia inteirinho, das 9 horas da manhã, PC, das 9 horas da manhã até 5 horas da tarde, só tomando chibatada. Chorando. Voadora. Mas é tão bom apanhar de papai. Volta em silêncio. É nada, gente, é palavra. Amém? Nós passamos o dia todo sendo ministrados pela palavra de Deus. Foi bom, não foi, PC? Fala a verdade. E a gente passa esse dia lá sendo alinhado com a palavra de Deus. Quer dizer, a gente toma uma direção daquilo que Deus está falando, que Deus está fazendo com os irmãos lá. E aí a gente tem um norte para caminhar. Amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel. Pergunta para o seu irmão se ele está pronto. Pronto. 2 Samuel, capítulo 13. Vocês comem macarrão de domingo? Quem é que comeu macarrão? A gente precisa voltar ao tempo que o povo comia macarrão domingo. É, sim. É um povo fraco. Chega aqui domingo na igreja. Vocês vêm com fome, é isso?
É? Ô, gente. É por isso que vocês são desanimados desse jeito, porque eu venho pegando fogo, seu Theo. Aí eu fico aqui pegando fogo sozinha. Eu não consigo nem botar casaco de tão quente que eu tô. Eu tô suando. Não é menopausa, não. Mas vocês veem com uma cara de fome, tomar que essa fome também seja espiritual. Se for, tá válido. Eu espero uma comida. Amém. Então eu vou pôr a comida na mesa. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1. Prepara para ler. Cadê sua Bíblia, Fernanda? Amém. Olha lá, o Fernando tá esperto, ó. Amém. Diz assim: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, que se chamava Tamar. Depois de algum tempo, um outro filho de Davi, chamado Aminon, apaixonou-se fortemente por ela. Aminon a desejou ao ponto de adoecer de tanta opressão. Afinal, Tamar era sua meia-irmã e uma jovem virgem. Portanto, pelas leis, impossível de aproximar-se dela como namorado e muito menos para possuí-la. Mas Aminon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era muito sagaz. Este lhe indagou: o que acontece contigo, filho do rei, que cada manhã está mais abatido? Não queres me contar o que há em teu coração? Então Aminon lhe revelou: é que eu amo Tamar, a irmã de meu irmão Absalão. Então Jonadab lhe aconselhou: deita-te na tua cama e finge estar muito doente. Quando teu pai vier te visitar, diz-lhe: rogo-te que minha irmã Tamar venha me servir algo para comer, mas que prepare o alimento na minha presença, a fim de que eu possa também conversar um pouco com ela e coma da sua mão. Aminon gostou da ideia e logo em seguida deitou-se e fingiu-se doente. O rei veio vê-lo e Aminon disse ao rei: concede que minha irmã Tamar venha e prepare aqui mesmo 2 bolos, para que eu fale com ela e coma da sua mão. Davi mandou uma mensagem a Tamar no palácio: vá à casa de teu irmão Aminon e prepare algo para que ele se alimente. Tamar foi à casa de seu irmão Aminon e ele estava deitado. Ela pegou e amassou a farinha, fez os bolos e os assou na presença dele. Pegou a forma e tirou os bolos diante dele. Entretanto, ele se recusou a comer. Então Aminon ordenou: manda embora toda essa gente para longe de mim. E imediatamente todos saíram dos seus aposentos. Então Aminon pediu a Tamar: traze o prato com os bolos até meu quarto, para que eu possa me alimentar da tua mão. E prontamente Tamar levou os bolos que havia assado ao quarto de seu irmão. Todavia, quando ele se aproximou para começar a servir-lhe o alimento na boca, ele a agarrou e rogou-lhe: deita-te comigo, minha irmã. Diante do que ela reagiu exclamando: não, meu irmão, não me forces, porque não se procede assim em Israel. Não cometas essa loucura e infâmia. Aonde iria esconder-me por causa de tamanha desonra? E tu serias como um infame e cairias em desgraça perante todo o povo de Israel. No entanto, fala ao rei, e ele haverá de permitir que eu me case contigo. Mas Aminon não quis lhe dar ouvidos. Dominou-a e com violência forçou-a a ter relações sexuais com ele. Logo em seguida, entretanto, Aminon sentiu uma forte rejeição por ela, muito mais intensa do que a paixão que alimentara em seu interior há tempos, e lhe ordenou: levanta-te e vai-te embora depressa. Contudo, ela lhe replicou: não, meu irmão, expulsar-me será ainda pior do que o mal que já me fizeste. Entretanto, novamente, ele não quis atendê-la. Gritou pelo criado e ordenou-lhe: livra-me desta mulher. Põe-me fora daqui imediatamente e tranque a porta.
Prontamente o servo a pôs para fora e fechou a porta. Ela trajava uma túnica especial, longa e colorida, um tipo tradicional de roupa que as filhas virgens dos reis costumavam usar desde a puberdade. Assim que Tamar saiu da casa de Aminon, apanhou cinzas com o pó da terra e jogou sobre a cabeça. Rasgou sua túnica que estava vestindo e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça, chorando em desespero em alta voz. Assim que Absalão, seu irmão, a viu, lhe perguntou: teu irmão Aminon te ofendeu de alguma maneira? Ora, minha irmã, acalma-te e não lamentes desta maneira. Afinal, ele é teu irmão. Cala-te e não te angusties tanto assim. E Tamar, arrasada, ficou sozinha na casa de seu irmão Absalão. Logo que o rei Davi tomou conhecimento de toda essa história, ficou profundamente indignado. Todavia não quis castigar o seu filho Aminon, porquanto o amava muito, por ser o seu primogênito. Quanto a Absalão, não falou mais com Aminon, porque Absalão estava revoltado e grande quantidade de ódio fermentava em seu coração contra ele, por causa da violência covarde e humilhante que fizera contra sua irmã Tamar. Passaram-se 2 anos depois desse desonroso evento, e os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Razor, perto da fronteira de Efraim. Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. E Absalão veio à presença do rei e o convidou. Eu, o teu servo, estou tosqueando ovelhas, e gostaria que o rei e os seus anciãos e conselheiros se dignem a aceitar este convite para irem até lá estar comigo e meus amigos. Então ponderou-lhe o rei: não, meu filho, não devemos ir todos juntos, a fim de não te gerarmos uma pesada despesa. Embora Absalão insistisse no convite a todos, o rei se recusou a ir, mas agradeceu muito e o abençoou. Absalão rogou-lhe então: permite ao menos que meu irmão Aminon esteja conosco. Ao que o rei questionou: mas por que iria ele contigo? No entanto, Absalão explicou que fazia questão da reunião fraternal, e o rei acabou por consentir que Aminon e seus outros filhos partissem em sua companhia. Absalão ordenou aos seus homens: prestai atenção. Quando o coração de Aminon estiver alegre por causa do vinho, e eu vos ordenar, fere Aminon, então imediatamente o matareis. Não tenhais medo. Ora, não sou eu quem vos estou ordenando fazê-lo? A responsabilidade é toda minha. Tende coragem e não vacileis. Os servos de Absalão cumpriram exatamente as suas ordens e mataram Aminon. Então todos os demais filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando ele ainda a caminho, este rumor chegou aos ouvidos do rei Davi: Absalão matou todos os filhos do rei, nenhum sobreviveu à sua ira. O rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra do mesmo modo. Os seus anciãos e oficiais, mantendo-se de pé, rasgaram as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, esclareceu o ocorrido. Não acredite, o meu senhor, que todos os jovens filhos do rei morreram, porquanto somente Aminon está de fato morto. Absalão prometeu vingar-se de morte desde o dia em que Aminon ultrajou sua irmã Tamar. Agora, pois, o Senhor meu rei, não fiques com seu coração pesaroso, pensando na morte de todos os filhos do rei. Não é verdade, apenas Aminon está morto. Enquanto isso, Absalão fugiu. Enquanto se desenrolavam todos esses fatos, o soldado que fica de sentinela observou muita gente que vinha pela estrada de Oronaim, descendo pela encosta da colina. E Jonadab alertou Davi: são os filhos do rei. Eis que realmente aconteceu como teu servo disse. Assim que acabara de dar a notícia a Davi, os filhos do rei chegaram pranteando em alta voz, e o próprio rei e seus servos e conselheiros todos choravam copiosamente.
Absalão fugiu para as terras de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E o rei Davi muito lamentava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão refugiou-se em Gesur, e lá permaneceu 3 anos. E a revolta do rei contra Absalão abrandou-se, e deu lugar à saudade, porquanto seu coração já se sentia consolado da morte de seu filho Aminon. Amém? Curve sua cabeça. Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque temos consciência do quanto precisamos ser curados na nossa alma, Senhor. De quantas coisas escondidas, Senhor, existem no nosso coração e na nossa mente. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que ela é como uma espada, que tem o poder de penetrar o mais íntimo do nosso ser, Senhor. A Tua palavra tem o poder de separar juntas e medulas, Senhor. Tem o poder de separar a alma e o espírito. Eu te peço em nome de Jesus que o Espírito Consolador, o Espírito que cura, Senhor, esteja sobre nós nesse momento. Que o Senhor venha trazendo a direção da Tua palavra. Nós entregamos a nossa mente, nós entregamos o nosso coração, nós entregamos, Senhor, toda a nossa vida diante do Senhor. E te damos liberdade para falar conosco nesta noite, Pai. De entrar naqueles quartinhos mais escuros e escondidos que existem no nosso coração. Só o Senhor tem poder de tocar a nossa alma e de nos curar. Por isso nós declaramos, Senhor, numa só voz. Fica conosco, Senhor. Cura, Senhor, a nossa alma e o nosso coração. Para que nós possamos ser instrumentos de cura, Senhor. E de restauração no coração e na vida de outras pessoas. É isso que nós te pedimos, Senhor. E te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Eu poderia ter escolhido só um versículo. 2. Porque a maioria de nós já conhece a história do rei Davi e de seus filhos, né? Mas eu quis ler o texto todo para a gente criar a história na nossa mente. A palavra de Deus em Apocalipse diz que enquanto a igreja está reunida, o Espírito Santo do Senhor, ele caminha sobre ela. Amém. Isso não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou prometendo a você. Isso quem diz é a própria palavra de Deus. Amém. Que quando a igreja está reunida, a presença de Jesus, através do Espírito Santo, ela caminha no nosso meio. Ela anda no meio do povo de Deus. Então, amados, nós só vamos sair desse lugar ainda com uma alma ferida, se assim nós desejarmos. Mas se hoje a gente permitir que o Espírito Santo toque o nosso coração, se a gente der liberdade para o Senhor entrar na nossa vida, né? Porque todos nós temos coisas ocultas dentro de nós, coisas que muitas vezes nem nós nos lembramos, mas o Espírito Santo tem o poder, amém? De entrar dentro do nosso ser e visitar nesses lugares ocultos e escuros que existem na nossa alma e nos curar. Porque não há como um cego guiar outro cego. Não há como um enfermo curar outro enfermo. Então a gente fala muito sobre cura, mas na verdade muitos de nós ainda estamos doentes, né? Então nós precisamos dar liberdade ao Senhor. E às vezes são memórias, são lembranças que nos ferem, que nos machucam, que às vezes a gente mesmo não quer se lembrar delas. Mas não há como o Senhor nos curar se nós não colocarmos as coisas diante dele. Não há como o Senhor restaurar se a gente não colocar diante dele aquilo que nos fere, aquilo que nos machuca, aquilo que, como eu disse, nem a gente mesmo quer trazer à tona. Por isso que muitas vezes nós vivemos uma vida financeira desregrada, porque fomos feridos em algum momento da nossa vida, por necessidade de alguma coisa, por trauma de alguma coisa. Muitos de nós não conseguimos viver o casamento que Deus quer para nós, porque nós somos feridos nos nossos relacionamentos. Nós não conseguimos amar, não conseguimos receber o amor, porque nós não confiamos mais, né? Fomos feridos naquilo. Então, tudo nós precisamos entender que nós precisamos colocar diante do Senhor.
Muitas das coisas que nós fazemos na nossa vida, você sabia que nós fazemos pela nossa alma? Muitas das coisas que nós fazemos da nossa vida, nós não fazemos porque recebemos uma direção de Deus, mas nós fazemos por causa de uma necessidade. Nós fazemos porque às vezes até numa forma oculta, sabia? Eu vou tentar explicar para você de uma forma prática. Quando eu era criança, a maior parte da minha infância, meu pai morreu, eu tinha 13 anos de idade, mas a maior parte do tempo meu pai passou fora de casa. O meu pai e a minha mãe não conseguiam viver uma relação saudável. Então meu pai preferia ficar muito mais tempo fora de casa do que em casa. Então, do que eu me lembro da minha infância era mais ou menos assim. Ele passava 1 ano em casa e depois acontecia algo entre os dois e ele ia embora e ele ficava 5, 6 anos longe de casa. Depois ele voltava, ele ficava mais 1 ano ou 2 e algo acontecia de novo e ele ficava mais um tempo fora de casa. Então, nós tínhamos uma vida muito difícil, porque só minha mãe trabalhava para sustentar 5 filhos. E a minha irmã se casou muito menina, muito jovem ainda, e ela morava no fundo da casa da minha mãe. O meu cunhado, o marido dela, sempre teve uma condição de vida razoável, né? Então ele podia dar tudo que minhas sobrinhas precisavam. Tudo que era de bom, de alimentação, essas coisas ela tinha. Eu me lembro que eu nunca podia deixar meu cabelo crescer. Meu cabelo era bem curtinho, assim, igual do Vitor. Era dessa forma que a minha mãe cortava meu cabelo, bem curtinho. Eu me lembro dela me levar numa senhora que morava do lado de casa, que cortava o cabelo da gente de graça, e ela falava assim, ó, pode cortar. Que corte a senhora quer, dona Alice? De hominho. Joãozinho, era assim que minha mãe falava. Porque eu pegava muito piolho. Pensa numa menina piolenta, era eu. E minha mãe não tinha condições de comprar shampoo, não tinha condições de comprar remédio, então o jeito era manter o cabelo curto. E eu via as minhas sobrinhas com aqueles cabelão enorme, usavam aquamarine de shampoo. Quem lembra do aquamarine? Quem lembra do Opus? Do Seda, o creme rinse, cor de rosa, Colorama. Era isso que elas usavam. E eu lavava a cabeça com sabão de coco, porque era o que podia. Até então, gente, de verdade, de boa. Porque se a gente for olhar, quando o Tico começa a contar da infância dele, e se a gente for falar, os mais velhos aqui, se forem falar, vão dizer que a história deles talvez tenha sido muito mais difícil do que a minha, né? Aqui a gente não está para disputar quem é a história mais difícil. Mas uma coisa me marcou e uma coisa eu trouxe para minha vida. Na casa da minha irmã, ela morava nos fundos. A porta da cozinha da minha mãe dava de porta para a cozinha da casa dela. E todos os dias, no almoço e na janta, tinha Coca-Cola. Todo dia tinha Coca-Cola. Irmão, pensa numa criança lombriguenta. Eu sentava igual cachorro. Eu sentava na soleira da porta da cozinha, bem na hora do almoço e da janta deles. Eu sentava na soleira da porta da cozinha e eu ficava lá assim. Quando eles abriam, que era de garrafa de vidro, quando eles abriam, sabe, da Coca-Cola, aquilo coçava o meu nariz. Eu sentia o gás da Coca-Cola coçar o meu nariz. Quando a minha irmã me via sentada lá na soleira da porta igual cachorro na porta do restaurante, ela ia e ela levava um copo de coca para mim. Mas não era todas as vezes que a minha irmã me via. Então eu cresci que para mim, na minha mesa tinha que ter Coca-Cola. Na minha mesa tinha que ter Coca-Cola. E pensa numa pessoa que se tornou viciada em Coca-Cola. Foi eu.
acho que dos 16 anos até o ano passado, eu tomava por volta de 3 litros de Coca-Cola por dia. 3 litros, uma garrafa de 2 litros e mais 1 litro. No meu café da manhã tinha que ter Coca-Cola, no meu almoço tinha que ter Coca-Cola, no lanche da tarde tinha que ter Coca-Cola, na janta tinha que ter Coca-Cola e de madrugada tinha que ter Coca-Cola, porque eu precisava levantar para beber Coca-Cola de madrugada. Parece bobeira, né? Aí eu ministrava na igreja, sério, sobre a libertação e a cura de dependente químico. Só que eu não sabia que eu era uma dependente química. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Como isso é sério? Como nós precisamos passar por uma cura, por uma restauração na nossa vida, gente. Porque tudo que nos aprisiona, eu brigava com o Tico. Mas brigar de ficar de mal dele, de ficar com raiva dele. Porque eu ligava, eu tinha que ligar para ele. Vocês sabem que o Tico tem uma distribuidora de bebida, né? Eu tinha que ligar para ele e falar assim, não era desse jeito que eu falava? Traz uma Coca-Cola para almoçar. Aí ele falava, tá bom. Eu falava, não é. Eu tinha que falar toda vez, não é tubaína, não é soda, não é Fanta, eu quero Coca-Cola. Aí de vez em quando ele aparecia na porta da cozinha com uma it limão. Irmão, eu já fulminava ele lá do portão. Não entrava mais. Só que eu não entendia que antes de tudo, isso era um trauma que tinha no meu coração. Entende? A mesma situação acontece com maçã. Eu não como maçã. Nem gosto muito de maçã. Eu não sei o que o povo fala quando faz regime tem que comer maçã. Eu como maçã, me dá mais fome. Mas assim, eu precisava ver a maçã na fruteira. Eu tinha necessidade de ver a maçã. Nem que fosse para ela apodrecer e depois eu jogar fora. Mas eu tinha necessidade de ver a maçã na fruteira. Então existem coisas dentro de nós, eu estou relatando essas coisas para vocês, porque existem coisas dentro de nós que muitas vezes nem nós mesmos temos consciência. E nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos traga consciência essas coisas para a gente ser curado. Se eu falar para você assim, você não tem mais vontade de beber Coca-Cola? Muita. Mas eu fiz um voto com Deus de que nunca mais na minha vida eu colocaria uma gota de Coca-Cola na minha boca. Tem refrigerante na minha casa. Tem vezes que dura até a semana toda agora lá. Porque eu não tenho vontade de tomar outro refrigerante. Você vê o que é o vício? Eu não tenho vontade de tomar outro refrigerante. Agora, quando a neguinha está lá na porta da geladeira, é uma tentação. Mas eu prometi ao Senhor. E eu vou cumprir. Nem que isso custe a minha vida. E está aí a Karina e a Patrícia e a Bianca de testemunha. Na primeira semana que eu cortei a Coca-Cola, o que aconteceu comigo? Você pensa que não é vício? O que aconteceu comigo? Fiquei de cama. Eu fumei 20 anos. 20 anos, seu Theo. Quando eu vim para Jesus, eu parei de fumar. Nunca mais eu coloquei um cigarro na minha boca. Eu sofri uma semana, pastora. De vontade, de irritabilidade e de dor de cabeça. Mas depois de uma semana eu estava tinindo. A Coca-Cola, a abstinência da Coca-Cola me jogou na cama. Eu fiquei doente. Coisas que você acha que não tem importância. Quando a gente olha para a história do rei Davi, quando a gente olha para a história de Absalão, de Tamar e de Aminon, uma das coisas que eu acho mais lindas na Bíblia é que o Senhor não nos esconde os erros daqueles a quem o Senhor escolheu.
tem muita gente que acertou. Tem muita gente na Bíblia que cumpriu a vontade de Deus. Mas também dentro da Bíblia tem história de homens que erraram e que erraram feio. E a maioria dos erros desses homens foi porque eles não trouxeram à tona e não deixaram com que Deus curasse os seus corações. A gente vê nessa história que Davi tinha filhos, né? E uma única filha. Davi só teve uma filha mulher, chamada Tamar. Então agora aí na sua mente eu quero que você construa. Nós lemos a história, mas agora eu preciso que você deixe com que o Espírito Santo construa essa história na sua mente. Ela era a única filha do rei Davi. Eu quero que você imagine agora como essa menina foi criada. Eu quero que você desenhe na sua mente as vestes dessa menina. A Bíblia diz que elas eram coloridas. Vestes de princesa, de uma virgem. Essa menina, com toda certeza, ela foi zelada. Ela foi cuidada, ela foi amada no extremo. Por seu pai Davi, por sua mãe e por seu irmão Absalão. Davi tinha um filho primogênito que se chamava Aminon. E o relato que nós lemos é que Aminon, ele se apaixonou por Tamar. Ele se apaixonou de tal forma que aquilo tomou a sua mente e o seu coração. O texto diz que aquilo consumia Aminon. Mas eu também gosto de uma outra palavra que diz, nesse mesmo texto, que Aminon alimentava essa paixão. Aminon tinha uma paixão por Tamar, porque a Bíblia diz que ela era muito bonita. Ela era muito bonita, ela era rica e ela era filha do rei. Aminon, seu irmão mais velho, se apaixona por Tamar, alimenta essa paixão no seu coração. Então eu já vou lançar o código. Eu já vou tentar passar para você a primeira coisa. Muitas coisas que nós cometemos de errado e que nós praticamos que desagrada o coração de Deus, é porque nós alimentamos aquilo dentro de nós. Somos nós mesmos que damos força para o pecado. E aquilo começou a consumir Aminon, ou seja, aquilo começou a tomar demais os seus pensamentos e o seu coração. Aquilo que toma muito os seus pensamentos para descer para o seu coração e se tornar algo, para se tornar sentimento, é muito rápido e é muito fácil. Por isso que quando os maus pensamentos vêm na nossa mente, a gente precisa desviá-los. Nós precisamos tirá-los da nossa mente e não alimentar aquilo. Quanto mais você alimenta um desejo, quanto mais você alimenta um pensamento mau, mais aquilo vai se tornando vida dentro de você. E Aminon foi alimentando esse sentimento e aquilo foi consumindo ele, a ponto de alguém de fora perceber, a ponto de alguém que está fora do convívio da casa notar, porque Aminon começou a ficar abatido, ou seja, aquilo estava consumindo tanto os pensamentos dele e o coração dele, que provavelmente ele não conseguia comer. Provavelmente ele não conseguia banhar-se. Provavelmente ele não conseguia ter uma vida normal. De tanto que aquilo consumia o coração de Aminon. O seu primo percebe e faz uma pergunta: o que está acontecendo? Por que você está abatido desse jeito? E ele acaba relatando que ele é apaixonado pela sua irmã.
E ali os dois formam um plano, né, que foi aquilo que nós lemos, de atrair Tamar para sua casa, que ela preparasse um alimento e desse a ele de comer com a própria mão. Tamar, em obediência ao seu pai, faz tudo isso. E quando ela chega na casa de seu irmão, ela é abusada. Ela é invadida. Sabe, irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender é que nós viveremos dias difíceis. Nós viveremos dias maus. E não é porque nós estamos dentro da igreja que a gente não vai viver esses momentos. Jesus não mentiu para mim e Jesus não mentiu para você. Jesus não contou uma história da carochinha para mim e para você. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. No mundo vocês terão aflições, angústias. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci e vocês também vencerão. Amém. Glória a Deus. Sabe, amados, nós estamos guardados dos espíritos maus. Nós estamos guardados de demônios. Nós estamos guardados de Satanás. Mas ao homem, no dia que o homem comeu do fruto proibido, do fruto que Deus disse para ele que não era para ele comer, e ele desobedeceu a Deus e ele comeu, o homem vive por conta própria. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando Adão comeu do fruto que Deus disse que não era para ele comer, o Adão estava dizendo assim para Deus: eu não quero mais viver debaixo do teu governo. Sabe quando a serpente disse assim para Eva: ó, pode comer, come. Come, porque quando você comer, você vai ser como? Você vai ser como? Deus. Os seus olhos se abrirão e você será como o Altíssimo. No momento em que eles comeram, eles disseram assim para Deus: olha, eu não quero mais viver debaixo do seu governo. Eu agora quero viver pelas minhas escolhas. Eu agora quero viver pelas minhas decisões. Aí você pode falar assim para mim: mas então, pastora, eu estou pagando pelo pecado de Adão? Não, você está pagando pelo seu pecado. Porque pelo pecado de Adão, Jesus já pagou. E não vem falar para mim que se você estivesse no lugar de Adão, você faria diferente, porque você não faria. Porque todos os dias, eu vou repetir, todos os dias, Célio, quando você acorda, diante de você está a árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Jesus. E do lado está a árvore do conhecimento do bem e do mal, seu Theo. Todos os dias, quando você acorda, diante de você está a árvore da vida, está a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí nós escolhemos de qual árvore nós nos alimentamos. Quando eu obedeço a Deus, quando Deus me governa, Ele diz para mim: não faça isso, e eu não faço, eu estou vivendo da árvore da vida. Mas quando Deus fala: não faça isso, e eu vou lá e faço, eu estou vivendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu estou vivendo as minhas escolhas, as minhas decisões. É por isso que nós encerramos todo domingo dizendo: Jesus é o Senhor. Então nós estamos dizendo assim: eu não faço mais escolhas. Quando eu digo que Jesus é Senhor da minha vida, eu não tenho mais direito de escolha.
É Ele quem escolhe por mim. Eu vivo debaixo da vontade de Deus e não mais debaixo da minha vontade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Eu estou falando isso para você porque tem muita pergunta. Por que Deus permitiu que aquele homem estrupasse aquela criança? Não, Deus não permitiu. Ele quis fazer a sua própria vontade. Tá dando para entender? Por que aquela mulher tomou aquele carro embriagada? Por que Deus... Não, Deus não permitiu. Aquela pessoa, ela é governada pela sua própria vontade. Está entendendo o que eu estou dizendo? Gente, se existe um Deus que entende o que é limites, é o Deus que nós servimos. Deus não ultrapassa. Deus não ultrapassa o campo da sua vontade. Ele deu. Deus deu algo que Ele deu a mim e a você, Ele não deu para mais ninguém. Para mais ninguém. É o livre-arbítrio. É o poder de escolha. Tanto que você escolhe se você quer servir a Deus ou se você quer servir o mundo. Deus não invade. Deus não arrebenta portas. Deus é cavalheiro. Ele bate na porta. Olha o que está escrito em Apocalipse. Eis que estou à porta e se você, eu entrarei e cearei contigo. Então nós precisamos abrir o nosso coração e deixar Deus tomar a condução da nossa vida. Enquanto nós vivemos debaixo das nossas decisões e da nossa vontade, nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E presta atenção no nome dela, ó. Presta atenção no nome dessa árvore. É árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela não é só do mal. Ela é do bem também. Só que todo bem que eu faço sem Deus se torna mal. Tem coisas que você está fazendo que você está achando que é bem, mas é mal. Quando Davi mandou sua filha Tamar ir cozinhar bolos para seu filho Aminon, Davi achou que ele estava fazendo bem. Até para fazer o bem, nós precisamos buscar a Deus. Até para ajudar, nós precisamos buscar a Deus. Porque só Deus pode nos ensinar a forma certa de fazer as coisas. Agora essa menina é abusada. Essa menina é invadida. Vamos lá. Filha do rei, linda, rica, mas doente. Quando a gente olha para a história de Absalão, não é diferente. Quando a gente lê a história desse rapaz, a Bíblia diz que ele era o mais lindo, o homem mais lindo de Israel. Quando a Bíblia relata sobre ele, gente, a Bíblia fala que os cabelos de Absalão eram negros, mas tão negros e pesados. Agora, duas histórias, duas vidas que foram marcadas e destruídas. Duas vidas que foram atingidas e que se perderam. Se você continuar lendo essa história, você vai ver que Absalão, ele alimenta dentro de si do mesmo jeito que Aminon alimentou uma paixão por sua irmã, do mesmo
jeito, Absalão alimentou um ódio por seu pai. Ele alimentou um ódio tão grande por Davi, seu pai, que ele chegou a tomar o trono de Davi. Absalão conseguiu enganar quase que toda a nação de Israel. Formou-se uma guerra dentro da própria casa. Daquele ódio que foi alimentado no coração de Absalão. Se percebe que quando Tamar é abusada, que ela sai da casa de Aminon, ela vai para onde? Ela vai para onde? Para a casa de Absalão. Porque gente doente quer andar com gente doente. Irmão, você está doente, você está ferido, sua alma está doente, você está magoado, você está entristecido. Procure pessoas sadias para você conversar, para orar, para meditar na palavra. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando a gente está magoado, a gente está entristecido, o que a gente faz? A gente vai e procura outra pessoa magoada e ferida, para um ficar lambendo a ferida do outro, para ficarem ali macumunando, falando mal um do outro. Tamar, em vez de ir para a casa do pai, Tamar, em vez de se jogar no colo de seu pai, não estamos aqui minimizando a dor de ninguém. O Senhor nos conhece, Jéssica, mais do que ninguém. O Senhor sabe a nossa dor, conhece todos os nossos traumas, a nossa ferida. A Bíblia diz que antes da gente nascer, o Senhor já nos conhecia. Aleluia. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, e me conhece. Então, mais do que ninguém, Deus sabe aquilo que está dentro do nosso coração. Amém. Sabe, tem coisas, o Espírito Santo manda dizer que tem pessoas ou tem alguém aqui que é tão afligido, mas faz de conta que está tudo bem. Tem pessoas aqui tão feridas, mas faz de conta que está tudo bem, está sempre sorrindo, está sempre abraçando, mas dentro está sangrando, dentro está chorando, porque lá no fundo a alma é uma aflição só. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não quer que você faça de conta que nada aconteceu. A Bíblia diz que Tamar rasgou as suas vestes, rasgou a sua túnica e jogou cinzas na sua cabeça. E os seus gritos alcançavam todos os cômodos do palácio. Deus não está mandando você engolir o choro. Deus não faz isso. Deus não está mandando você fazer de conta que nada está acontecendo. Nós precisamos aprender a respeitar o processo da dor. Se está doendo, irmão, chore. Se precisa falar, fale. Busque pessoas saudáveis. Busque pessoas curadas. Converse. O que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite é que você não precisa engolir. Você não precisa fazer de conta que nada está acontecendo. E o que nós não podemos é alimentar essa mágoa, esse ressentimento no nosso coração. Amém. Porque uma feridinha assim se torna uma chaga.
se torna uma úlcera. E deixa eu falar uma coisa para você. Aí entra o diabo. Porque a Bíblia diz que ele está ao nosso redor, bramando como pronto para nos Aí você alimenta. Aí você senta na roda, na mesa, e começa a se abrir com um outro amargurado, com um outro ressentido, com um outro machucado. Aí ali um lambe a ferida do outro, e o diabo vai entrando. Você percebeu no texto que Absalão passou 2 anos. Ele passou 2 anos alimentando aquele ódio no seu coração. Ele alimentou aquilo de tal ponto até chegar o momento dele tramar. Irmãos, 2 anos alimentando um ódio, 2 anos alimentando ressentimento, 2 anos esperando o momento certo. E quando esse ódio toma conta do coração, você não consegue pensar em mais nada. Absalão não conseguia pensar em mais nada. Gente, Davi errou. Porque era ele quem deveria tomar as decisões e punir Aminon. E por amar Aminon, Davi não fez nada. Ficou bravo, mas não fez nada. Papai, mamãe, deixa eu falar uma coisa para você. Não tem mais ninguém no mundo que pode ferir o coração de um filho do que o próprio pai e a própria mãe. Nós precisamos ficar atentos. Os nossos olhos espirituais e emocionais precisam se abrir. Porque o que você acredita que acontecia no coração de Tamar? Onde estava meu pai? Por que meu pai me mandou lá? Será que Davi não conseguia perceber? Porque uma pessoa de fora conseguiu perceber o coração de Aminon, e o pai dentro da casa não conseguiu ver o coração do filho. Se vê, é por isso que o texto diz que Satanás cegou o entendimento das pessoas. Hoje os nossos olhos passam mais tempo no celular. Hoje os nossos olhos passam mais tempo na vida dos outros, nas redes sociais, do que às vezes dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com a esposa, com o marido. Davi não conseguiu ver o coração do próprio filho. Davi não governava Israel, mas não conseguia governar a sua própria. Precisa começar na nossa casa. Precisa começar com a nossa família. Precisa começar com os nossos filhos. Nós estamos falando nesses dias que Deus está levantando um libertador no meio do nosso povo. Amém. Preste atenção nas suas crianças. Cuide delas. Preste atenção no que acontece na escola. Não alimente seus sentimentos e os seus pensamentos. Aminon foi dominado, foi governado por um sentimento de ódio. Depois de Aminon, quem estava destinado ao trono era Absalão.
Você acha que o trono contou para ele? Você acha que quando ele usurpou o trono de Davi, ele queria o trono? Você acha que era o trono que Absalão queria? Ele queria humilhar Davi. Ele queria fazer com que Davi pagasse pela dor que ele sentia e que a sua irmã sentia. Você acha que ele pensou nos irmãos dele? Você acha que ele pensou na nação de Israel? Quando você alimenta o sentimento que você tem dentro de você, você não consegue pensar em mais nada. Aí o diabo entra. Se você não dominar os seus pensamentos e os seus sentimentos, você é governado. E aí, para acontecer uma desgraça na sua casa e na sua família, irmão, é um palito. A gente não pode evitar, entende, PC? Lembra de Jesus na tempestade? Lembra? Nós já ministramos isso, já falamos sobre isso. A gente não consegue evitar com que a tempestade venha. Ela vem, ela só vem. Você não precisa chamar ela, você não precisa fazer dança da chuva, você não precisa de nada disso. Ela vem. Os dias maus vêm. A dificuldade vem. A crise financeira vem. A enfermidade vem. A má notícia vem, pastora. Vem. A questão não é elas vir ou não vir. A questão é o que a gente faz com isso. É como a gente reage a tudo isso. A situação está aqui, ó. E é como nós reagimos a isso que vai definir e que vai nos levar a um destino. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Absalão morreu de uma forma triste. Um príncipe. Um homem que tinha tudo. Tudo que às vezes eu e você buscamos, Absalão tinha. Você está vendo como o nosso coração está na coisa errada? Absalão era rico, Absalão era lindo, Absalão era príncipe, Absalão era admirado, Absalão tinha tudo o que queria, mas não tinha felicidade e não tinha alegria. Tamar, linda, rica, filha do rei, mas parou na dor. Fez dos seus dias amargos para sempre. De novo, o que eu estou querendo dizer é que não é que a sua dor não é nada. O que eu estou querendo dizer é que não acabou aí. Entendeu? Não acabou aí. Irmãos, a vontade, no tempo da dor, a vontade é que o nosso dia tivesse acabado ali. Se nós tivéssemos tido a opção, os nossos dias tinham se acabado aquele dia. Se nós pudéssemos escolher, entende o que eu estou dizendo para você? A nossa vida tinha se findado ali. Mas nós não temos. Nós precisamos prosseguir, nós precisamos viver, nós precisamos continuar, nós precisamos caminhar, nós precisamos cumprir o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Amém.
E o dia, a morte não acabou naquele dia. Poxa, Tamar poderia ter chorado, rasgado as suas vestes, jogado cinzas da sua cabeça, chorado, corrido para o colo do pai, ter sido consolada, ter sido restaurada, poderia ter se casado, ter tido filhos, continuado a sua vida. Ué, Raabe se casou, Raabe teve filhos, Raabe entrou na genealogia de Jesus, uma prostituta. O que diria uma princesa? O que diria um príncipe? Agora você parou. Você ficou lá preso naquele dia. Ou ficou preso nas palavras. Aí você está olhando, olha, o fulano não está se importando comigo. O fulano está seguindo a vida dele, irmão. Você está aí alimentando isso dentro de você e o fulano está seguindo a vida dele. A minha história e a sua história pode terminar muito diferente daqui a de Tamar e a de Absalão. A minha história e a sua história pode terminar muito diferente da dos nossos pais. A minha história e a sua história não se define no dia mau. Amém? Amém. Porque o Senhor pode restaurar a nossa vida. O Senhor pode sarar as nossas feridas. O Senhor pode fazer nova todas as coisas. Não são algumas coisas. O Senhor pode fazer nova todas as coisas. Poxa, tem gente que tem talentos e dons extraordinários, mas estão feridos, seu tempo. Estão machucados. Tem gente aqui, tem gente não, todos nós aqui temos unção de príncipes e de princesas. Aleluia. Irmão, você não é qualquer um. Como Tamar e Absalão não era, nós não somos. Só que a gente está vivendo como mendigo espiritual. Eu não sou coaching. Eu não estou aqui te dando uma palavra para fazer o teu interior uau, entendeu? E você sair daqui voando e amanhã você está vivendo a mesma situação. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo para você que o Espírito Santo do Senhor está aqui. Amém. E Ele pode curar a sua ferida. E Ele pode restaurar a sua alma. Amém. E você pode viver as coisas extraordinárias que Deus tem para você. A gente está falando de um abuso. A gente está falando de uma menina que foi abusada. Mas que Deus pode restaurar. Amém. Que Deus pode... aqui a gente está falando de um abuso sexual. Mas tem abusos na alma. Tem gente que foi abusada na sua alma. Foi tão abusada emocionalmente que não consegue amar, que não consegue mais acreditar, que não consegue mais ter nenhum tipo de sentimento. Aí a gente olha para a pessoa e diz assim, ela é fria, ela não tem emoções.
só quem é abusado na mente, com palavras. Você já foi abusado na sua mente? Tem abuso na mente também. Sabe quando você é denigrido? Quando é arrancado de você a essência de homem, a essência de Deus de dentro de você? Isso é abuso. Tem gente que é abusada nos sentimentos, que as pessoas manipulam os sentimentos do outro. Isso é abuso. Tem pessoas que são abusadas no seu físico. Mas o Senhor quer curar você hoje. Amém. E quando Deus fala de curar, é de curar de verdade. A cicatriz vai ficar. Você vai olhar e você vai ver a marca. Você vai ver a cicatriz. Você vai olhar para aquilo e você vai lembrar do que aconteceu. Porque Deus não vai te dar uma amnésia. Que tem gente que acha ser curado é não se lembrar mais daquilo. Você vai lembrar. Mas aquilo não vai te ferir mais. Só que você tem que parar de ficar arrancando casquinha. Porque tem gente que fica lá, né? A ferida quer cicatrizar, mas ele vai lá e arranca a casca. Aí começa a secar de novo, ele vai lá e arranca as cascas. Isso é alimentar. Eu tenho uma cicatriz bem grande aqui na testa, ó. Bem grandona. Eu não tenho sobrancelha. É verdade. Essa que você está vendo é fake news. Um cachorro me mordeu. Você pode não acreditar no que eu vou falar para você. Ele arrancou a minha testa. Eu tinha 6 meses de vida. Você quase não consegue perceber ela, porque eu já fiz diversas plásticas. Mas ela tá aqui, ó. Eu vejo ela todo dia. E eu sei que foi um cachorro que me mordeu. Quando eu era criança, sabe qual que era meu apelido na escola? Frankenstein. Joãozinho, sem sobrancelha, gorducha. Então você imagina o que as crianças não faziam na escola. Aí todas as vezes que eu vou pentear o cabelo e que eu prendo e eu vejo essa cicatriz aqui, tudo isso me vem na memória. Porque Jesus não fez assim, ó, esquece. Tudo isso me vem na memória. Mas não dói mais. Aleluia. Não dói mais. Você está entendendo? Você vai lembrar daquilo. Você vai ver a cicatriz. Mas não vai doer mais. Porque o Senhor tem um bálsamo. Aleluia. Para jogar sobre as nossas Glória a vidas Deus. nessa noite. Amém? Amém. Eu queria convidar você a ficar de pé. Ordem Santíssima. Santo Deus, aleluia. Eu consegui sobreviver, seu Theo, à mordida do cachorro. Mas teve coisas que eu não consegui. Eu passei muito tempo da minha vida, mas muito tempo, sem conseguir olhar nos olhos da minha mãe.
porque eu sobrevivi à mordida do cachorro. Mas eu não consegui sobreviver às palavras duras dela. Eu consegui sobreviver à ausência do meu pai. E eu sentia muita falta dele, pastora. Porque eu vivi uma paternidade, eu tinha um pai desenhado na minha mente que as minhas irmãs e os meus irmãos contavam. E quando chegava no sábado, eu ia pro portão. E eu ficava no portão esperando meu pai chegar. Quando eu aprendi a ler, escrever, eu escrevia cartas para o meu pai. E essas cartas nunca foram enviadas, porque depois eu escutava os risos e os cochichos dos meus irmãos. Porque eu inventava histórias, pastora. Eu inventava histórias para ver se meu pai se comovia com aquelas histórias e voltasse para casa. Eu consegui sobreviver a algumas coisas. Mas a rejeição não tem problema você sentir a dor com isso. Só tem problema você alimentar isso. E eu só vim entender, gente, que eu precisava ser curada em relação à minha mãe quando eu passei por um processo que nem esse. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Minha mãe morreu e nós estávamos zeradas. Porque Deus me deu a oportunidade de cuidar dela. E todas as vezes que ela fazia algo que me machucava, eu pensava assim, ó, agora eu posso devolver para você o que você fez comigo. Porque minha mãe não tinha mais. Mas eu tive a oportunidade de fazer diferente. Eu tive a oportunidade de amá-la, de cuidar. Eu tive a oportunidade de ministrar no velório da minha mãe. E eu tive a oportunidade de, quando o caixão, a tampa do caixão fechou, eu orar a Deus e dizer assim, ó, Deus me deu, Deus me tirou. E bendito seja o nome do Senhor. Amém. Nós fomos zeradinhas, pronta para se ver na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Deus está convidando eu e você para viver uma nova história, gente. Amém? Deus está convidando eu e você para começar do zero. Mas não dá para deixar pendências. Não dá para empurrar sujeira para debaixo do tapete. E não dá mais para a gente ficar fazendo de conta que está tudo bem. Você quer chorar? Vamos chorar. Você quer falar para mim assim, pastor, ó, eu tenho uma ferida no meu coração. Mas a gente vai procurar gente saudável, gente. Gente pronta, entende? A derramar um bálsamo sobre a nossa vida e a gente ser curado. Para que através dos seus passos, através do seu louvor, outras pessoas possam ser alcançadas e curadas. Mas chega de carregar isso. Chega de carregar essa mochila pesada. Vamos, perceber.
Eu posso fazer a mais linda das orações. Eu posso impor minha mão sobre a sua cabeça e tudo mais. Mas precisa ter sinceridade no seu coração diante de Deus. É você. Paga as luzes para mim. Não vou. Depois eu oro com você. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos. Era só para provar pro outro e para mim mesmo que eu não era aquilo que ele dizia que eu era. Eu vivi os meus dias para tentar provar para ele assim, ó, que você perdeu. Uma avó melhor do que a mãe que eu fui. Tem palavras que ferem tanto o nosso coração. Talvez uma gestação indesejada, uma rejeição dentro da sua mãe ainda. No dia que você ficou esperando seu pai sentado na calçada, até mesmo um abuso. Naquela traição, dói muito acreditar de verdade e as pessoas não acreditarem mais em você.
deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Meu Deus, eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto não me venha alimentar, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto não lhe venha aumentar, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio em Ti, Jesus. Aleluia. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Nós cremos o Senhor. Ele precisa de um papai, de uma Não floresça e não haja fruto na vide, e o produto não lhe venha a vida. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele é a minha esperança, Ele é a minha cura, Ele é a minha restauração. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto não lhe venha a vida, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Repete assim comigo. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor pode curar o meu coração, curar a minha vida,
e para todos aqueles que o Senhor colocar no meu caminho. Amém? Vamos dar uma salva de palmas. Que as bênçãos do Deus Pai, Assim seja. a graça salvadora do Deus